Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 18 de abril, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, a Igreja, a Casa de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus, Ele quer mostrar para nós que nós somos a sua casa, Senhor Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então a base para nós sermos de Deus é que nós fazemos parte, Senhor Jesus, do seu corpo. Nós somos os seus filhos, recebemos a sua vida, o seu DNA, Senhor Jesus, mas Ele espera algo da igreja. Ele espera que a igreja seja firme, que a igreja seja de fato algo que expresse a sua vontade, que expresse sua vida e natureza. Por isso Ele deixou para nós tantos procedimentos, mas também trouxe visão e revelação, Senhor Jesus. E essa visão e essa revelação tem sido a base para a gente poder praticar as coisas no viver da igreja. E nós precisamos nos preocupar, Senhor Jesus, senão vão vir muitas distrações, muitas situações, coisas até mesmo boas, Senhor Jesus, mas que não vão cooperar para a fé de Deus dentro de nós, para aquilo que vai levar-nos à presença de Deus, a de fato estarmos diante dEle. Por isso que Ele realmente Ele quer que nós sejamos bons ministros, sejamos homens de Deus, sejamos aqueles que o expressam, aqueles que as pessoas possam olhar e dizer, olha, ali está um filho de Deus. Ó Senhor Jesus, ali Deus vai usar para nos dar direção, para nos guardar de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, cada um de nós possa ir diante do Senhor e cada dia confiar, ter mais base, mais fundamento na sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Ó Senhor Jesus. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Ó Senhor Jesus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Ó Senhor Jesus. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículos 1, 2, 6, 20 e 21. Ó Senhor Jesus. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus.
Ó Senhor Jesus. Dedicaremos este dia para fazer uma rápida abordagem dos itens restantes do conteúdo de 1 Timóteo. Vejamos o segundo item, uma vida normal da igreja, cotidiana e nas reuniões. No capítulo 2, Paulo nos orienta sobre como orar. Devemos ser homens e mulheres de oração. Quer gostemos ou não de nossos governantes, devemos orar por eles. Ó Senhor Jesus. A partir do versículo 8 até o final do capítulo 2, Paulo ensina como os varões devem orar, como as mulheres devem vestir-se, com que roupa se trajar, isto é, com modéstia, pudor e alerta contra o exagero. O apóstolo aborda sobre a mulher falar na igreja, pois naquela época talvez houvessem irmãs que falavam demais ou exerciam autoridade sobre os irmãos. Sendo assim, Paulo teve de ser muito forte. Essa porção também contém orientações muito práticas para a ordem e a vida normal nas reuniões e para a vida cotidiana. Ó Senhor Jesus. O terceiro item aborda a administração da igreja, o presbiterato e o diaconato. Paulo desenvolve uma série de recomendações aos presbíteros, diáconos e diaconisas. Não há, no entanto, presbítera na igreja, apenas presbítero. Ó Senhor Jesus. O quarto item trata de procedimentos e orientações na igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Era como se Paulo dissesse: estou ensinando a você, Timóteo, como fazer as coisas. Procuro ser bem prático. Nessa epístola existe revelação e visão, mas também procedimentos e orientações práticas. Ó Senhor Jesus. No capítulo 5, entre os versículos 1 e 16, Paulo ensina como lidar com pessoas de diferentes idades, homem idoso, mulheres idosas, irmãos e irmãs jovens, e um trecho inteiro sobre as viúvas. Realmente, eram muitas as orientações e procedimentos. Ó Senhor Jesus. A partir do versículo 17 até o 21, Paulo explica a questão de honorários dos presbíteros. Deve-se honrar os presbíteros não só com respeito, mas também com ofertas para supri-los, principalmente os que servem a igreja em tempo integral. Também há orientações sobre como lidar com presbíteros que não têm um bom testemunho. No versículo 22, o apóstolo recomenda a Timóteo que não imponha as mãos sobre alguém, nem transmita autoridade para alguém de maneira precipitada. Dando prosseguimento no versículo 23, Timóteo foi orientado sobre como cuidar de sua saúde. Ele tinha um problema no estômago e Paulo recomendou: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Ó Senhor Jesus. No capítulo 6, há advertência sobre a relação entre servos e amos. Naquela época, havia os escravos e seus amos, e muito entre eles se tornaram crentes. A relação entre eles deveria ser de mútuo respeito. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 6, 17, 18 e 19 do capítulo 6, Paulo expõe a questão do dinheiro e como os ricos devem proceder. Em sua informalidade e intimidade com Timóteo, Paulo começou o assunto no versículo 6, mas não concluiu, e só o completou no final da carta. Ó Senhor Jesus. O quinto item é a função da igreja. Leiamos: na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Qual é a função da igreja? Ser coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus. O versículo seguinte é um cântico com muitas revelações. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A igreja, o grande mistério da piedade. A igreja está aqui como um antídoto contra o mistério da iniquidade, pois ela é o mistério da piedade, que é o mistério que expressa Deus. Jesus era Deus manifestado na carne. Se alguém quisesse ver Deus, precisava ir a Jesus. Hoje, a igreja é o mistério da piedade, ou seja, é a manifestação de Deus na carne. Se alguém quer ver Deus hoje, tem de vir à igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Finalmente chegamos ao sexto item, que são exortações pessoais. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Todos os versículos falam o que é ser bom ministro de Cristo Jesus. Paulo exorta: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé
e da boa doutrina que tem seguido. Em outras palavras, se você expuser essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, será um bom vacinador. Antes, porém, você tem de estar alimentado com as palavras da fé e do bom ensino, que tem seguido de perto. Ou seja, antes de tudo, você tem de vacinar-se para poder vacinar os outros. Ó Senhor Jesus! Vemos o padrão de um bom ministro de Cristo Jesus. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ó Senhor Jesus! Um bom ministro de Cristo Jesus não pode acomodar-se, conforme lemos. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Mesmo que seu estado seja bom, seu estágio tende a aumentar também. Ó Senhor Jesus! Paulo recomenda a Timóteo que se vacine primeiro, para então vacinar os outros. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Vacine-se primeiro, e uma vez imunizado, você também poderá vacinar seus ouvintes. Esse é o bom ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus! Paulo conclui descrevendo o homem de Deus. Nessa exortação pessoal, Paulo aconselha Timóteo a fugir das coisas relacionadas à carne, a seguir as virtudes, a combater o bom combate da fé, a tomar posse da vida eterna e a guardar o que lhe foi confiado. Esse é, portanto, o homem de Deus. Ó Senhor Jesus! Embora já tenhamos mencionado o conteúdo de 1 Timóteo na sexta-feira, vale a pena recapitular sua estrutura. Primeiro, advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Segundo, uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. Terceiro, administração da igreja, presbitério e diaconato. Quarto, procedimentos e orientações na igreja. Quinto, função da igreja. Sexto, exortações pessoais, um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Ó Senhor Jesus! Que Deus abençoe suas igrejas e que sejamos verdadeiramente sua casa, que cuidemos muito bem da igreja e que ela seja de fato, por meio de nós, a coluna e a base da verdade. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, por que devemos nos vacinar antes de vacinar os outros? Ó Senhor Jesus! É para de fato a gente perceber, né, que nós estamos cheios de Deus, né? A gente está ali, estamos hoje na vida da igreja para manifestar Deus na carne. Ó Senhor Jesus! Nós estamos aqui para manifestar Deus como igreja. A igreja não é um membro só. Um só não pode tomar decisões. Ó Senhor Jesus! Por isso a gente tem que exercitar o Espírito, né? Enxergar a autoridade de Deus, enxergar o corpo, né? O próprio Coríntios fala que se você não tiver discernimento do corpo, você traz condenação para si mesmo. Então a gente precisa realmente aprender a discernir o corpo, discernir a igreja. Senhor Jesus, a gente precisa manifestar Deus, né, como corpo, como a autoridade de Deus, né, com bastante firmeza, com fé, com convicção, com amor também. Ó Senhor Jesus, né, deu vários critérios aqui, né, pra gente, e a gente realmente tem que perceber. Eu preciso viver a realidade, eu preciso estar claro, né, de estar indo diante de Deus. Ó Senhor Jesus, de estar realmente me preocupando, né, com as coisas de Deus. Está voltado, né, não com interesse próprio, mas realmente em trazer edificação. E para isso eu também preciso ser edificado. Eu preciso ser transformado pelo Senhor. Eu também tenho muitas coisas inadequadas. Antes de lidar com a situação dos irmãos, eu preciso lidar comigo mesmo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser realmente, né, aqueles que são primeiramente transformados. Como nos encorajou na palavra, né, ter um progresso, né, constante e sempre manifesto. Tudo vai ser feito no seu tempo. Confiar no Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje. A igreja precisa ser de fato a coluna e base da verdade no meio de nós. Ó Senhor Jesus. Eu tenho que perceber isso. Eu preciso estar aqui para viver Cristo. Viver expressando o Senhor. Para que de fato, né, Deus ele tenha algo firme. Ó Senhor Jesus. Para que Deus possa ter uma base. Né, para que quando muitos vierem dando desculpas, Senhor Jesus, Deus vai mostrar, olha, ali tem um servo, ali tem alguém que cumpre o meu padrão. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra para nós que por um lado nós temos a escolha. Senhor Jesus. Por outro lado, a gente tem uma base sólida na palavra, Senhor Jesus, para a gente realmente escolher, mas escolher as coisas de boa consciência,
né, Senhor Jesus, com convicção, com clareza. Não posso sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, mas realmente eu tenho o Espírito, eu tenho o Senhor, eu tenho a palavra, Senhor Jesus, eu tenho os irmãos, né, e tudo pode cooperar para que tudo seja feito no Espírito, tudo seja feito na vontade de Deus. Então a gente precisa realmente, né, ter bastante comunhão, né, e andar sempre procurando agradar o Senhor, sempre procurando fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje a gente precisa realmente perceber, né, que Deus ele aguarda algo de nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos o cabeça é Cristo. Óbvio, né, que o Senhor ele separa alguns, né, para exercer sua autoridade. Senhor Jesus, mas não é para fazer aquilo que quer, mas é realmente para trazer realidade. Paulo, né, foi escolhido por Deus para ter visões, ter revelação e também trazer, né, ali de maneira prática, né, viver na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, não era alguém simplesmente saia fazendo coisas, mas alguém que Deus confiou algo, deu para ele uma visão, né, e deu para ele também, né, um ministério, tanto de sair, né, fazer coisas, mas depois também parou ele, né, e veio completar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, trazendo ali orientações. Óbvio que, né, a gente tem os evangelhos, Senhor Jesus. E depois que Paulo foi martirizado, né, Pedro também foi, e aí depois vem João. Aí, não, mas se Paulo tinha completado tudo, por que João veio? Ó Senhor Jesus, João veio também praticando, abrindo para nós mais coisas ainda. A gente vê várias coisas que Paulo escreveu, João ele consegue colocar ali também de maneira resumida. Ó Senhor Jesus, e ele também veio preparando a igreja, ó Senhor Jesus, para viver essa realidade, né, para ver os filhos andando na verdade. Então, né, João vem ali também, né, trazendo, Senhor Jesus, revelações quanto ao fim dos tempos, mas nas questões de prática da vida da igreja, nas questões de revelação, né, de visão daquilo que Deus está fazendo, Paulo ele escreveu tudo. João ele veio e viveu tudo isso que Paulo escreveu. Então a gente precisa realmente estar atento, né, tudo que Deus está abrindo para nós, né, na sua economia, na sua palavra, e mostrando para nós que nós somos a casa. Ó Senhor Jesus, se eu não lidar adequadamente com a casa de Deus, com a administração de Deus, eu vou ser o primeiro a ser prejudicado. Tem pessoas que acham que pode tratar os irmãos de qualquer jeito. Não, o irmão lá, daqui a pouco ele vai embora, isso, aquilo e tal. Não, se você está prejudicando o irmão, você está prejudicando você. Senhor Jesus, você pode não perceber, mas todo dano que é causado, né, aos irmãos é causado ao corpo de Cristo. E nós fazemos parte do corpo. Não podemos achar que nós somos superiores, ou nós estamos aqui ou ali. Ó Senhor Jesus, não. Nós somos o corpo, e o corpo tem que fazer a vontade do cabeça, que é Cristo. Por isso veio mostrando para nós. Ontem gastou um dia inteiro só para falar ali da questão do declínio, da apostasia, do abandono da fé. Muitos itens ali foram trabalhados. E hoje veio citando para nós todos os outros itens. Então a gente precisa realmente estar atento, né? A gente não pode deixar com que heresias, ó Senhor Jesus, outras coisas vão penetrando, né, no meio cristão, e a gente não percebe. A gente tem que estar atento. O Senhor espera de nós, né, como a casa de Deus, que é todo o foco dessa semana. Nós precisamos uns dos outros. Por isso a gente precisa, em primeiro lugar, se vacinar, se manter diante do Senhor, para poder expor, ó Senhor Jesus, a vontade de Deus, a direção de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, por isso que veio trazendo para nós várias coisas práticas. Né? Primeiro falou da vida cotidiana, né? O segundo item ele falou, né, da vida da igreja, no meu cotidiano e na reunião. E ele mostrou que para isso a gente tem que orar. Ó Senhor Jesus. E às vezes a gente percebe que a gente perdeu muito esses princípios de orar. Não, já sei fazer, já tem anos que eu estou na vida da igreja, já tenho muita experiência. Ó Senhor Jesus, mas eu sou corpo. Eu sou casa de Deus. E essa casa tem um cabeça. Senhor Jesus, se Deus me colocou na frente da igreja para realizar alguma coisa, é pelo encabeçamento dele. Senhor Jesus, eu não posso cair no princípio do diabo e tomar o lugar de Deus. Não, eu preciso sempre entregar toda a honra, toda a glória ao Senhor. É Ele quem deve direcionar todas as coisas. Por isso mostrou, né? A gente tem que orar. E ele até deu o exemplo dos governantes, né? Eu posso gostar ou não do governante, mas eu tenho que assim mesmo orar por ele. Ele foi colocado ali porque Deus desejou assim. Ó Senhor Jesus, seja para uma coisa ou para outra, tudo eu preciso realmente ver a orientação do Senhor. Ó Senhor Jesus, alguns reclamam, a economia está mal, mas se você está diante de Deus, a economia não importa.
o Senhor vai arrumar um jeito de te suprir. Ah, a economia está muito bem. Se você não obedecer ao Senhor, vai todo mundo prosperar e você vai perder. Então, por isso que a gente precisa realmente orar, né? Fazer tudo com o princípio de oração. A oração tem que ser o primeiro e o último recurso. Orar antes de fazer as coisas e orar também depois. Né? Deu o resultado que eu queria ou não. Quem conhece tudo é o Senhor. Talvez você olhe, né, exteriormente e ache que você está perdendo alguma coisa, mas Deus está te dando tantas outras coisas que vão te fortalecer muito mais e te dar uma estrutura muito melhor lá na frente. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender, né, que perder com o Senhor é sempre ganhar. E ganhar sem o Senhor sempre vai te dar prejuízo. Por isso que Ele nos ensina a edificar a nossa casa na rocha. Senão depois, quando virem as situações que vai vir para todo mundo, Senhor Jesus, é aonde está edificada a sua casa que vai realmente dizer o que vai acontecer. O que edificou na rocha, vai acontecer nada. Mas aquele que edificou na areia, foi grande a sua ruína. Então você está mostrando para nós, vamos nos focar no Senhor. Ele nos ensina como orar, ensina até mesmo coisas práticas, como vestir, como se trajar, né? Sempre com modéstia, com pudor, não ser exagerado. E ele fala até que mesmo a questão de mulheres falarem na igreja. Algumas pessoas pegam esse versículo e interpretam de maneira errada. Não é permitido que a mulher fale. Não, não é isso. É que aí tem ali, né? Não é permitido que a mulher fale e nem ensinem com autoridade. Senhor Jesus. A mulher, ela tem a sua autoridade até certo ponto. A mulher não deve ensinar e ter autoridade como a do homem. Ela não deve exercer algo, porque a mulher, ela é mais emotiva. Ela segue pela emoção, ela segue pelo agora. Então Deus, ele estabelece um plano. Ó, você tem que seguir isso aqui. Mas se a mulher for exercer autoridade, ela não vai seguir o que o Senhor falou, ela vai pela emoção. Ó, chegou nesse ponto que alguém rejeitou, eu estou irritado, eu vou fazer isso aqui. Ó, agora chegou ali, o outro fez isso, eu vou fazer aquilo lá. E não é. Eu preciso seguir exatamente o que Deus falou. Por isso que ele fala, olha, a mulher tem que ter cuidado para não ensinar com autoridade de homem. O homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. O homem não vai exercer a função da mulher e a mulher não vai exercer a função do homem. É isso que Deus estabeleceu. Então são coisas muito práticas. Tem que ter cuidado até onde pode ir, até onde tem a sua esfera, até onde Deus está abençoando. A gente tem que ter muita clareza. Muitos leem isso de maneira errada e acham, não, então se a mulher não pode ensinar, isso, professora, isso, aquilo, não, porque a Bíblia é contrária à mulher, não. Só está mostrando que cada um tem o seu lugar. Então a gente precisa realmente aprender a ir diante do Senhor. E como ele mostrou aqui, talvez na época tivesse alguém que falasse demais, né, impôs alguma coisa sobre um, sobre o outro. Então a gente precisa realmente respeitar a ordem de Deus, aprender a enxergar a autoridade de Deus nas coisas. Né? Tudo tem ordem, tudo tem prática, tudo é para nos levar uma vida normal, uma vida onde Deus pode se dispensar para nós. A gente tem sempre que ver esse lado. Ah, irmão, estou fazendo isso, aquilo, e está dando muito bom resultado, mas será que o resultado que está dando é Deus? Então eu preciso sempre olhar. Não é uma questão de certo e errado, bom ou mal, deu certo, não deu, tal. É sempre ver se Cristo está sendo expresso. É isso que a gente tem que sempre perceber. Ó Senhor Jesus. O terceiro item fala sobre presbitério e diaconato. Né? Aí nessa questão ele fala, né, que existe um presbítero, você não vai ver na palavra, na Bíblia, né, falar presbítera, né, por essa questão de autoridade da mulher, né, e até certo ponto. Mas você vai ver diácono e diaconisa. Né? Então é o serviço, e como Paulo encoraja aqui para os diáconos, né, esses vão alcançar, né, diante de Deus algo maravilhoso. Mas cada um tem que ir até onde Deus o colocou. Se cada um obedecer o Senhor, nunca vai ter confusão, sempre vai ter bênção. Ó Senhor Jesus. O quarto item, ele fala de procedimentos, né? Coisas muito práticas, né? Falando de como tratar pessoas de idade diferente, o homem idoso, a mulher idosa, irmãos e irmãs jovens, né? Fala sobre as viúvas, orientações para não sobrecarregar a igreja, para que a igreja possa sempre socorrer as pessoas. Se a igreja socorrer as pessoas que não precisam, né, vai gastar ali, e depois quando tiver aquelas que precisam, não vai ter como que socorrer. Então ele deu essa orientação, né, que as famílias cuidem. Né? Se você não cuida dos seus, você é pior do que o descrente. Né, Senhor, porque o Senhor nos dá algo a mais. A gente cuida dos nossos e também o Senhor nos abençoa para que a gente cuide de outros.
O descrente só está preocupado com ele mesmo e os outros que se virem. A gente não pode seguir por aí. Ó Senhor Jesus. Né? Ele explica também a questão da gente honrar, né, aqueles que estão à nossa frente, né, aqueles que estão exercendo, né, a palavra. For dobrados honrarás aqueles que se afadigam na palavra. Né? O irmão até fala, né, que você tem que cuidar, né, até mesmo financeiramente, dos irmãos que estão tocando na palavra, que não tem tempo para ganhar dinheiro. Então a gente precisa estar sempre olhando esses, né, que estão cuidando bem, né, exercendo bem, né, trazendo sempre ali a paz, a direção de Deus. Ó Senhor, ele traz até mesmo orientação para a saúde, né? Graças ao Senhor. O sexto item fala da relação, né, de servos e senhores. Ó Senhor Jesus. Como a gente já viu, né, na semana anterior, na outra série do Alimento Diário, falando sobre isso, né? Deus, ele se preocupa com a justiça. Ah, não, vou beneficiar aquele ali, porque aquele ali, ele é poderoso, ele é rico e tal, e senão ele vai poder me prejudicar lá na frente. Ah, não, tem que sempre ver o mais pobre primeiro, tem que ver o negócio dele. Não, a gente tem que ser justo. Ele mostrou que há servos e há senhores, e há casos em que os dois se tornaram filhos de Deus. Mas, né, o servo, ele ainda é servo, ele tem que prestar um bom serviço, principalmente pelo fato do outro ser irmão. Se ele está servindo alguém que não é cristão, ele tem que dar um bom exemplo. Se está servindo alguém que é cristão, além de dar um bom exemplo, tem que cooperar, para que o seu Senhor possa ter também, para poder acudir à igreja. Então ele mostra vários princípios aqui, da gente não relaxar, mas sempre procurar ser aqueles, né, que tocam na vontade de Deus. Ele mostrou que talvez pela sua informalidade, intimidade com Timóteo, ele começou um assunto, depois terminou mais para frente, é um quebra-cabeça, né, que foi sendo montado aqui para a gente poder realmente compreender todas as orientações. Ó Senhor Jesus, o quinto item é a função da igreja. A igreja é a coluna e a base da verdade. Mas para hoje, né, para muitas pessoas a igreja não é um lugar de ir lá, né, um encontro social, vou me sentir alegre. Não, é para te dar firmeza, te dar clareza. Então, os nossos encontros têm que ser sempre para edificação. Ó Senhor Jesus, esse que está mostrando para nós, né, a igreja está aqui para expressar Deus, para expressar Cristo. Cristo, quando veio, não tinha problema, ele manifestava Deus. Mas hoje nós, como igreja, nós temos problemas, e muitos. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente nos preocupar com a administração da igreja. A igreja é o antídoto, ó Senhor Jesus, né, para todas as coisas do mundo, né, para que as coisas do mundo não penetrem na igreja. Então, a gente precisa realmente, né, olhar para o Senhor, ver a igreja não só como um único indivíduo. Hoje a gente vê muitos escândalos realizados pelo indivíduo, né? Ah, o fulano de tal fez isso, fulano de tal, porque as pessoas olham muito para o indivíduo. Mas a igreja não é um indivíduo, a igreja são muitos membros. Ó Senhor Jesus, isso que a gente tem que enxergar. Muitos querem olhar para uma pessoa. Não, o pastor fulano de tal, ele fala uma palavra maravilhosa e tal. Ele só está transmitindo o que Deus transmitiu. Se ele está transmitindo algo que não é de Deus, também vai se manifestar. E aí, ó Senhor Jesus, por isso a gente tem que perceber, olha, eu preciso ver a dispensação de Deus. É Deus se dispensando. Isso é o principal. Por isso que ele mostra também para nós, né? Senhor Jesus, falando para nós no sexto item ali, né, do bom ministro de Cristo e o homem de Deus. Em primeiro lugar, se alimenta. Seja bem alimentado. Creia na palavra. Não faz as coisas porque achou bonito, achou legal. Não, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem espiritualmente e diante do Senhor. Óbvio que às vezes acontecem situações, né? A gente fica ali cansado, né? Um pouco abatido. Mas eu preciso continuar servindo o Senhor. Não estou aqui para servir só quando as coisas estão bem. A gente precisa continuar. Como mostrou, né? Medita, ser diligente, para que o seu progresso seja manifesto a todos. Para que se alguém quiser criar alguma confusão, as pessoas possam ver a expressão de Deus. Olha, tem alguém falando um monte de coisa ali, mas olha, eu estou vendo que o irmão está expressando Deus. Eu consigo ver Deus no seu falar, nas suas atitudes. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa perceber. Né? E aí ele mostrou, se vacina, se cuida. Né? Porque aí você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Ó Senhor Jesus. Aqueles que querem exercitar o Espírito. Então a gente precisa ter o suficiente para você estar imunizado e também para imunizar aqueles que estão te ouvindo. Aqueles que querem ouvir o Senhor através do seu falar. A gente precisa ter sempre essa preocupação, né? Guardar aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que Ele está nos confiando, e assim a gente possa expressar, né, que Deus tem pessoas que de fato, Senhor Jesus, cuidam daquilo que é a sua palavra, daquilo que é a sua direção. Por isso que no final, irmão, nos encoraja, né, a gente cuidar bem da igreja, para que a igreja seja de fato
Senhor Jesus, né, expressa no meio de nós como a coluna é a base da verdade. Para as pessoas possam olhar não para um indivíduo fazendo algo, mas para que possa ver a igreja funcionando. Senhor Jesus, o Senhor sendo expresso, a vontade de Deus sendo cumprida. Que o Senhor realmente possa encontrar em nós, esse que tem esse coração. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero tocar na Tua palavra, eu quero levar adiante aquilo que o Senhor deseja, Senhor Jesus, e que realmente nós sejamos dignos de confiança. Que o Senhor possa confiar a nós a Sua vontade, o Seu ministério, Senhor Jesus, a Sua direção. Por isso a gente não deve desviar das coisas de Deus, mas realmente estar atento. Vamos exercitar o Espírito e procurar sempre ouvir a voz do Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.